desvendando a verdade dos anjos. O que a Bíblia realmente revela? Você já parou para pensar sobre o que aconteceria se, de repente, um anjo aparecesse diante de você? Não seria apenas mais um dia comum, certo? A presença dessas criaturas celestiais poderia transformar completamente a sua perspectiva sobre a vida, rompendo barreiras entre fé e ciência. Neste vídeo, vamos explorar a verdadeira essência dos anjos, suas características e o impacto que eles podem ter na história e na nossa compreensão espiritual. Prepare-se para descobrir detalhes fascinantes que vão além das representações tradicionais que vemos em filmes e esculturas. Vamos mergulhar nas descrições bíblicas que revelam como esses seres espirituais realmente se manifestam. Você vai entender por que a visão deles provoca tanto medo e reverência, e como essa experiência pode nos ensinar sobre a nossa própria humanidade. Se você quer expandir seu conhecimento e se conectar mais profundamente com esses mistérios, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A jornada de hoje é essencial para quem busca entender o que está além do que os olhos podem ver. Venha conosco e descubra a verdade sobre os anjos. O que aconteceria se você se deparasse com um anjo bem diante de você? Não seria um dia comum? Você teria a clara percepção da existência dessas criaturas celestiais e, assim como Tomé, acreditaria. A barreira entre religião e ciência se desfaria em um instante, e o curso da história mudaria. Vamos explorar essa possibilidade rapidamente. Você tem ideia do que isso poderia significar? Os detalhes do rosto e do corpo dos anjos. Esculturas, filmes e livros frequentemente retratam os anjos como seres etéreos, adornados com auréolas e harpas, ou apenas com asas. Na maioria das vezes, eles aparecem radiantes, encarregados de transmitir mensagens aos humanos. Afinal, uma das funções dos anjos é servir como um elo entre o mundo celestial e a terra. Contudo, essa representação está bem distante do que realmente são, segundo a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a imagem dos anjos e outros seres celestiais? A forma como os representamos está conforme o que encontramos em Gênesis e Ezequiel, ou será que essa inspiração não passa de uma mera inspiração? Primeiro, os anjos não possuem asas, ou seja, sua aparência não se alinha com as representações populares. Querubins e serafins podem ter asas, mas os anjos comuns não. Aposto que você não esperava por isso, mas calma, ainda há muito mais a ser revelado. Ah, e outra coisa. Talvez você já tenha encontrado um anjo, mas não tenha notado sua presença. Afinal, os anjos são seres espirituais. Se isso for verdade, sou um mensageiro e vou te contar como realmente são os anjos e seres celestiais de acordo com a Bíblia. Com ou sem asas, com cabeças de touro, águia ou leão, corpos radiantes e membros brilhantes, confira todos os detalhes até o fim. É crucial esclarecer que esses poderosos guerreiros divinos não são humanos. É possível que você tenha ouvido que se tornam anjos quando partimos para o plano celestial, certo? Segundo a Bíblia, os anjos são seres criados e não têm relação com a humanidade. Eles são tão distintos de nós quanto nós somos dos animais irracionais. Enquanto os anjos possuem um conhecimento absoluto, são inteligentes e não têm corpo físico. Isso mesmo, antes de tudo, são seres espirituais. Eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo e não têm o mesmo poder que Deus. Mesmo assim, são mais inteligentes do que os humanos, atuando como guerreiros destemidos. Esses seres espirituais compreendem profundamente a humanidade, acreditam nas profecias divinas e reconhecem a existência de Deus. Até mesmo os anjos caídos não são divinos. A Bíblia nunca afirmou que eles foram criados à imagem de Deus, como os humanos. Contudo, podem assumir formas físicas, mesmo sendo naturalmente espirituais, como é relatado em Gênesis. Como seria essa aparência quando os anjos se revelam aos humanos? A forma física varia consideravelmente de um livro da Bíblia a outro. O que parece comum é o sentimento de temor que os humanos sentem ao ver os anjos,
ou até mesmo um desejo, como no episódio de Sodoma e Gomorra. Em um trecho do livro de Lucas, as pessoas precisaram ser acalmadas pelos anjos. "Não tenha medo", disse um deles. O desespero foi quase imediato. Mas o que as pessoas viram que provocou tanto pavor? Ainda em Lucas, os pastores viram anjos cantando para anunciar o nascimento de Jesus e, em vez de celebrarem juntos, sentiram medo. Lá está novamente o medo. Em Mateus, a presença dos anjos fez com que os soldados romanos agissem como mortos. Tamanha foi a sua impressão. Em Gênesis, os homens de Sodoma se sentiram atraídos pela aparência dos anjos. Um desejo os dominou. Eles perceberam algo que despertou esse desejo neles, algo na aparência dos anjos que causou isso. Seria medo ou desejo, ou uma combinação dos dois? Não sei, mas uma das descrições do livro de Daniel pode nos ajudar a entender por que os anjos causam tanto temor. Daniel viu um homem vestido de linho, com um cinto de ouro fino na cintura. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e seus olhos pareciam tochas flamejantes. Seus braços e pernas reluziam como bronze, e sua voz soava como o clamor de uma multidão. Não sei você, mas só de imaginar olhos que parecem tochas flamejantes me faz arrepiar. Eles poderiam ter uma coloração avermelhada ou parecer que queimavam como fogo. Não é surpresa que as pessoas fiquem aterrorizadas com a aparição dos anjos. E você notou que Daniel não mencionou asas ou algo do tipo? Pensando bem, talvez os anjos assumam formas humanas para não assustar tanto as pessoas. Sendo seres espirituais, podem se passar por homens ou mulheres. O mais interessante é que nem precisariam ter asas. Isso já seria o bastante para causar pavor. Não sobraria ninguém para se comunicar com os anjos. Mas me diga, você não ficaria assustado ao ver um homem com o rosto como um relâmpago ou olhos em chamas? Sabe quem é José, marido de Maria e pai de Jesus? Ele teve 3 sonhos com a imagem de um anjo do Senhor. Durante os sonhos, essa entidade angelical trouxe informações importantes sobre Jesus e Maria. Sem hesitar, José reconheceu o visitante como um anjo apenas pela presença que sentiu. No entanto, ele não detalhou a aparência dos anjos. O que sabemos é que os anjos comuns se apresentavam na forma humana e não tinham asas. Além disso, também são descritos como semelhantes ao vento e ao fogo. O que isso significa? Talvez se assemelhem ao vento e ao fogo devido à intensa presença de seus espíritos. O fogo é implacável, forte, quente e poderoso. O vento também pode ser intimidante. Mas o que você acha? Eles poderiam ser literalmente como vento e fogo? A descrição de Daniel se alinha a essa ideia, não é? Ele diz que os anjos tinham olhos como tochas flamejantes. E você pensa que acabou? Nada disso. Se você examinar a Bíblia, perceberá que existem outros seres celestiais além dos anjos comuns. Alguns deles têm asas, enquanto outros não. O arcanjo Miguel e Gabriel também não tinham asas, mas não é assim que são representados. Licença poética, talvez. A nossa ideia de seres alados pode advir dos serafins e querubins, que sim, têm asas. A Bíblia não menciona apenas um par para cada um deles. Os serafins são descritos em apenas um trecho da Bíblia, e as coisas são um pouco peculiares. O profeta Isaías teve uma visão do céu e se deparou com criaturas de 6 asas, das quais apenas 2 eram usadas para voar, enquanto as outras 4 cobriam o rosto e os pés. Já os querubins são mencionados em Gênesis e Ezequiel. Em Gênesis, eles guardam o jardim do Éden com uma espada de fogo, longe de serem criaturas inocentes e fofinhas. O profeta Ezequiel descreve os querubins como possuindo 4 rostos e 4 asas. Um rosto de touro, um de homem, um de leão e um de águia. Eles estavam posicionados sob Deus com corpos repletos de olhos. Anjos comuns, arcanjos, serafins, querubins e, se for verdade. Agradecemos imensamente por sua atenção e por ter assistido ao vídeo. Se você achou essas revelações sobre os anjos interessantes, compartilhe este conteúdo com amigos e familiares.
Essa informação pode inspirar e provocar reflexões profundas em muitas pessoas. Não deixe de conferir o próximo vídeo que aparecerá na tela. Você não vai querer perder. Até a próxima!